Ixi, conheci no ventre da minha mãe. Que eu me conheço mesmo que eu comecei a conhecer Jesus mesmo, eu já estava com 10 anos, quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Numa escola dominical cheia de criança, Jesus me batizou com o Espírito Santo, mas eu já nasci no berço cristão. Só que às vezes você, como criança, você vai para a igreja. Você vai porque a tua mãe te leva, porque teu pai te leva. Então, quando eu comecei mesmo a querer mesmo Jesus, foi quando ele me batizou com o Espírito Santo, que daí a chama acendeu e nunca mais se apagou. E eu tinha uns 10 anos. Né? Acendeu aquela chama no meu coração e nunca mais. E eu fui criada assim, sempre na casa de Deus, de segunda a segunda. E eu nunca tive desejo de, eu vou pro mundo, vou conhecer. Não, eu nunca. Aí quando chegou uma altura da minha vida com minhas filhas criadas já, eu vi a necessidade que elas tinham de conhecer a Jesus, que elas não estavam conhecendo a Jesus da maneira como eu gostaria, da maneira que eu via outros lugares, porque você acaba se fechando entre usos e costume. E parece que aquilo ali é a salvação, mas não é. Até que eu fui para uma igreja onde teve encontro com Deus, nós passamos pelo encontro com Deus, elas passaram e ali a vida delas transformou, porque daí elas também começaram a conhecer Jesus. Daí nessa igreja que eu fui, eu já comecei a conhecer o pastor Emerson, a igreja, a comunidade Shekinah, até que eu ia de vez em quando visitar, de vez em quando participar, ficava na porta olhando. E até que o Senhor usou ele uma vez, ele foi usado assim, falando que o Senhor ia nos dar um carro novo. E eu ainda questionei, mas nós não estamos querendo trocar de carro, nós queremos reformar a nossa casa. Até que ele ficou todo sem jeito e falou, esse é o Senhor que está falando. E de repente nós estávamos indo para essa igreja que nós estávamos e fomos parar para entrar num posto para abastecer. E de repente veio um carro, uma Mercedes, um carro muito caro, e bateu com tudo na nossa traseira e se formou um L na traseira do nosso carro, que era um Gol. E foi esse um milagre tão grande que ninguém se machucou, todo mundo saiu de boa, mas o carro deu perca total. E ali o seguro do carro de quem bateu deu pra gente comprar um carro zero. E aí a promessa do Senhor, o Senhor falou e se cumpriu, né? Talvez não é da maneira que nós pensamos, mas ele se cumpriu. E ali a gente começou, continuamos na Shekinah desde 2009, estamos até hoje. E o Senhor é um lugar que o Senhor está. Talvez nós não temos quantidade de pessoas, casa cheia, mas a presença do Senhor enche essa casa. A gente não sai um dia daqui sem que o Senhor se mova neste lugar. E eu estava um dia numa quinta-feira, a pastora Carla liberou uma palavra para minha vida, falando que o Senhor estava abrindo os meus olhos. E eu pensava que eram meus olhos espirituais. Aí quando chegou, era uma quinta-feira, só que eu não estou lembrando a data bem certa. Aí quando chegou, na sexta-feira de manhã, eu estava sentada na minha sala assistindo televisão. De repente, assim, a minha televisão ficou... Só que quando eu acordei de manhã, o meu olho parecia que estava cheio de areia. Eu falei, meu Deus, será que eu estou com conjuntivite? Eu fui o culto de ontem que eu chorei muito. Aí, de repente, eu olhei para minha televisão, assim, parece que as cores saltaram, assim, no meu olho. Eu olhei e ficou tudo claro, tudo como eu não tinha visto. Daí, de repente, mas tem alguma coisa diferente. Aí, eu falei assim, mas meu olho tá diferente, eu vou pegar uma agulha. E vou tentar colocar um fio numa agulha, porque eu já não estava colocando, né, assim, rapidamente. Peguei o fio, enfiei na agulha rapidamente, assim, pronto. Naquela hora, assim, eu percebi que alguma coisa tinha acontecido.
Aí quando eu pensei assim, mas de longe eu não enxergava. Então saí para fora, fui olhando placa por placa na vizinhança ali. Tinha uma placa dentro da igreja, assim, na frente da minha casa, longe assim. E eu consegui lá no meu portão da minha casa, eu conseguia ler. De repente eu falei, ai, não acredito que o meu olho estava sendo aberto, mas não era espiritual, mas era físico. E o Senhor estava ali naquela quinta-feira, quando a pastora liberou aquela palavra, o Senhor me curou. E a minha visão assim, ficou, as folhas das árvores, tudo ficou verde. De longe eu consegui ver tudo claramente. E ali o Senhor liberou para mim esse milagre. E eu louvo o Senhor, não é só esse, tem vários, muitos milagres que o Senhor faz na minha vida. Então, não é, eu sempre penso assim, o Senhor ele não se manifesta, ele não está só onde está com quantidades grandes de pessoas, mas pode ter, eu sempre falo, onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele está. E a nossa casa aqui é assim, nossa casa, ela sempre é preenchida com a presença do Senhor, com o fogo da glória do Senhor. Não desistir, não é fácil. Você aceitar Jesus não quer dizer que você vai deixar de ter lutas, vai deixar de ter problemas, vai deixar de ficar doente, vai deixar de ter necessidade. Só que sem Ele é muito mais difícil do que com Ele. Com Ele você tem um norte, com Ele você tem para onde seguir, seja chorando, seja sorrindo, tá tudo bem com Ele.